Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, sexta-feira, 29 de novembro de 2024, nosso devocional diário está em Apocalipse, capítulo de número 2. As cartas às igrejas começam a ser escritas aqui. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira serão as igrejas contempladas. E é interessante que nós vamos ver Jesus enviando cartas a essas igrejas, trazendo características das próprias cidades, características geográficas, culturais, para poder estar tratando daquelas pessoas, tratando daqueles irmãos, para que eles entendam bem o que o Espírito está dizendo às igrejas. Inclusive, este é o refrão que se vê no final de cada uma das mensagens que o Senhor está dizendo ali. Nós vamos ver aqui um certo padrão onde Jesus se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas, ou aquele que é o primeiro e o último, aquele que tem a espada afiada, ou aquele que é o Filho de Deus, os olhos são como chama de fogo, a mesma visão que João tinha tido no capítulo 1. Nós vamos ver ele dizendo que conhece as obras daquelas pessoas. Veja no versículo de número 2, conheço as tuas obras. Versículo 9, conheço as suas aflições. Versículo 13, sei como você vive. E versículo 19, eu conheço as tuas obras. Só de saber que Deus conhece as nossas obras era motivo de nos fazer temer, porque Ele não conhece nossas obras apenas aquelas que nós fazemos, mas também aquelas que nós intentamos fazer, as nossas motivações para estar fazendo isso. No final, ele vai trazer ali uma chamada aqui: se aquela pessoa deixar de fazer as coisas erradas que está fazendo, pode receber alguma coisa, e ele sempre tem bênçãos para poder dar ao vencedor. Ele dá alguma coisa. E mesmo que as pessoas estejam erradas, se consertando, não era para receber nada, mas ele promete bênçãos especiais, como o direito de comer da árvore da vida, o direito a não sofrer a segunda morte, o direito a comer o maná escondido. E no caso do último aqui, a igreja de Tiatira, ele diz que dará autoridade que recebeu do próprio Pai. É interessante nós lermos essas cartas. Essas cartas dizem muito para nós nos dias de hoje. Elas falam com a igreja no dia de hoje. Alguns acham que essas igrejas aqui são igrejas que representam igrejas em vários períodos da história. Acredito eu que não. Ela fala conosco hoje e sempre falou ao longo da história. Todas as igrejas aqui, se nós olharmos para ela, fazendo um apanhado, nós vamos ver que Deus tem algo a dizer para nós e nós temos que acordar. A igreja de Éfeso, por exemplo, ela recebe elogios no versículo 2. Diz que o seu trabalho árduo, sua perseverança, diz que pôs à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. E isso, se fosse hoje, acharia um tantão de apóstolos impostores, porque os apóstolos tinham pré-requisitos para serem apóstolos, tinham que ter convivido com o Senhor desde o seu batismo até a sua morte, visto o Senhor ressurreto e fazerem sinais e maravilhas. Ou seja, os apóstolos realmente foram aqueles lá do primeiro século que caminharam com Jesus Cristo. Ele vai dizer para a igreja de Éfeso que eles têm perseverado, têm suportado sofrimento por causa do meu nome, diz Jesus Cristo. E agora ele vai elogiar essa igreja de maneira especial. É interessante que era uma igreja que todos gostariam de estar, porém ele tinha algo contra aquela igreja, diz o versículo número 4: você abandonou o seu primeiro amor. Veja que uma igreja que operava, uma igreja que tinha práticas interessantes, era uma igreja ativa, era uma igreja militante, mas uma igreja que não tinha o amor voltado para Jesus Cristo. Ela fazia, mas não amava. Por isso o chamado ali de Jesus Cristo àquela igreja é um chamado ao arrependimento. Diz o versículo de número 5: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volta às primeiras obras, volta ao princípio. É o chamado de Jesus para todos nós. A igreja de Esmirna, ele vai dizer que conhece as aflições daquela igreja, e vai dizer para aquela igreja no versículo 10 algo interessante. Diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer, saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Veja que há um sofrimento sim,
mas é um sofrimento que já está pré-determinado, tem data de validade, vocês vão sofrer perseguição por 10 dias. O Senhor tem o controle de todas as coisas, esta é a grande realidade. Em Pérgamo, Jesus ele vai dizer para aqueles irmãos ali que sabe onde eles estão, e ali é onde está o trono de Satanás. Há várias interpretações disso. O que nós sabemos é que Satanás realmente estava operando e fazendo ali coisas a ponto de seduzir a igreja, seduzir aqueles irmãos. Mas no meio desses irmãos, diz o versículo número 14, vocês têm aí irmãos que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Veja que não é toda a igreja que está corrompida, tem aí pessoas, algumas pessoas estão corrompidas. A igreja como um todo não pagará, apenas aqueles que estão desviados dentro da igreja, que estão dentro da igreja, mas que estão seguindo a Satanás. Por último, a carta a Tiatira, ela recebe alguns elogios também. Conhece as obras dela, diz o versículo 19, amor, fé, serviço, perseverança. Sei que está fazendo agora mais do que fez no princípio. No entanto, ou seja, no entanto, apesar de toda a fé, amor, serviço, de estarem ali crescendo, progredindo, é o que Jesus diz àquela igreja, eles toleram uma chamada Jezabel, que era uma mulher que se dizia profetisa, e os seus ensinos estavam induzindo aqueles irmãos à imoralidade. Essa pessoa foi dada tempo a ela de se arrepender, mas ela não quer se arrepender, então ela será julgada, ela adoecerá e aquilo vai trazer sofrimento sobre ela. Mas aos demais que estão em Tiatira, diz o versículo 24, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Ele vem e ele está garantindo que aqueles que não se corromperem, ele vai buscar a sua igreja, vai buscar o seu povo, vai buscar os seus escolhidos, que nós possamos ouvir o que o Espírito está dizendo para nós, o que o Espírito está dizendo às igrejas, e nós somos esses que precisam ouvir isso hoje mais do que nunca. Que Deus possa nos trazer o arrependimento, possa nos trazer de volta ao primeiro amor, possa nos fazer ser o remanescente que há dentro da igreja para buscá-lo com amor e autoridade. Que Deus abençoe a sua vida sempre e a paz do Senhor.